Criando aventuras. Se você é mestre em primeira viagem, a menos que tenha muita experiência jogando, aconselho começar mestrando aventuras prontas e lineares. O que é uma aventura linear? É o que o pessoal chama de railroad. Nela se supõe que há um caminho para os personagens seguirem, com começo, meio e fim. Isso não é o roteiro, é apenas uma sequência que eles podem muito bem optar por não seguir. Há outros tipos de aventura, como o exato oposto, que seria mundo aberto, ou, como chamam, sandbox. Que ali não há um roteiro, não há uma sequência. Os personagens e jogadores eles têm maior possibilidade de escolhas do que fazer enquanto o cenário apenas reage a eles. A princípio é isso, mas eu acho que sempre tem que ter uma sequência de eventos na história. Afinal, está se contando uma história e os acontecimentos, os eventos, eles costumam ser meio sequenciais ou até disparados conforme por onde o grupo passa e que decisões toma. Enquanto na linear você pode sentir os caminhos meio engessados, na aberta pode facilmente perder o foco da aventura e exige um conhecimento muito maior do cenário e dos personagens. Se quer meu conselho, o ideal é o meio termo. Isso desde o início. Vamos supor que você pegue para mestrar uma aventura pronta, linear. Os jogadores optam por tomar caminhos e decisões mais aleatórias. Então tudo bem, RPG é isso. Haverão consequências pelos acontecimentos que deixaram de lado, mas eles precisam ter a liberdade para tomar suas decisões. Não os force a seguir o caminho pré-estabelecido. Deixe claro, no máximo, de que se eles saírem da linha da história, eles vão para alguma história aleatória, ou as coisas vão seguir acontecendo. Você não vai puxar eles, obrigar eles a seguir o rumo que tu estabeleceu. A história está ali, a aventura está lá, e eles decidem. Se estiver criando sua aventura, não tem que prever tudo que todos podem fazer. Conheça o cenário no qual vai mestrar e trabalhe com os eventos. Qual evento será o chamado para a aventura? Qual o objetivo? Quais os obstáculos que terão no caminho até esse objetivo? Simples, assim, não complica. Ter uma série de eventos que acontecerão em determinado tempo da aventura e de obstáculos no caminho é o que precisa. O ideal é que todos sejam relacionados à proposta da sua aventura. Há quem torça o nariz para encontros aleatórios, mas eu acho que eles são essenciais. Jogadas de clima eu prefiro fazer previamente, mas se for fazer. Mas se o grupo for sair do caminho usual, há duas coisas que precisa. Uma tabela de encontros aleatórios e o livro dos PDMs. Lá tem mais de 3.000 possibilidades de ficha de PDM e meio que ele pode ajudar em qualquer encrenca aleatório que os personagens de jogadores se meterem. Especialmente se falta o livro do devido cenário ou elementos dele. Ao menos até 2025, o livro de regras da RPG tem uma lista completa de animais e de onde pode tirar outras alternativas para desafio improvisado. Vai que em vez de buscar resgatar a princesa, decidem atalhar pela perigosa floresta dos ursos. O livro dos PDM eu criei ao longo dos anos conforme eu precisava mesmo. Depois eu só completei para poder... Agora a aventura. Começa pela ideia. Que história quer contar? Que cenário? Qual será o desafio que os aventureiros precisam enfrentar? Que problema precisam resolver? Não se preocupe em pensar uma solução. Isso é trabalho deles, não seu. Apenas coloque desafios compatíveis com as habilidades do grupo. Assim todos poderão ter seu momento de serem úteis na aventura, seu momento de brilhar. Defina o tom, o estilo, o ritmo que planeja para a aventura, assim como o seu escopo e duração. Será uma one shot ou planeja uma longa campanha? As histórias costumam começar com um evento catalisador. O grupo é reunido, ou se reúne para resolver o tal problema. O que os motiva? Se fizer a sessão zero, todos os personagens do grupo estarão alinhados, então fica mais fácil elaborar esse evento, já que ele os conduzirá à aventura. Antes mesmo do evento catalisador, se tiver tempo, pode dar um espaço para os personagens exercerem sua singularidade. Treinos, ida à taberna, mercados, diálogo com aliados, estudo ou uma visita a um templo de sua divindade. Se puder, use isso para conectar a história deles com a da aventura. A jornada. Não precisa ser literalmente uma jornada, mas é o meio da história. É onde partem do ponto A ao B. É o espaço que vão ter para uma investigação, exploração, ou pode ser o quê? Uma luta pela sobrevivência, ou a busca de um recurso, ou combate contra forças malignas. Ocorrerá batalhas em massa ou terão de mergulhar numa masmorra cheia de perigos, armadilhas. É nesse ponto que irá decidir quais desafios que eles vão enfrentar. Faça escolhas condizentes com a capacidade e personalidade dos personagens.
O uso de nível de desafio é uma opção para ajudar nisso. A jogada não precisa ser só a luta. Adicione elementos variados que conversam com os personagens. Dê a chance para que interprete os modificadores e, se possível, até que de alguma forma a jornada da aventura se conecte à jornada pessoal de cada um deles. Se houver curandeiros, mateiros ou cultistas, no caminho eles vão poder encontrar ervas medicinais, venenosas ou alquímicas. São recursos valiosos a quem souber usar. Quem sabe encontre alguns livros velhos com conhecimento valioso. Se você tem acesso ao drive da comunidade, confere lá a mecânica de livros e o PDF do Empório Flor Mágica. Tem muita coisa lá. Ladinos poderão ter a chance de obter algum lucro adicional, clérigos de exercer sua fé, oportunidades também para os mais sociais de interagirem e enigmas para os mais espertos. A jornada precisa ser intensificada passo a passo conforme se aproximam do desafio final. Que é o clímax, o final da aventura, a conclusão. Não tente prevê-la, elabore o desafio e permita aos personagens jogadores usarem suas habilidades, astúcia, para decidir como é que eles vão enfrentar isso. O clímax tem de ser o ponto alto, onde as apostas finais são feitas e que não basta apenas usar as habilidades e jogar dados para resolver. Permita ao grupo ser criativo, adicione camadas. Uma conclusão simples de mãos da vez é excelente para primeiras aventuras, mas se repetir essa fórmula muitas vezes, o jogo pode ficar chato e muito parecido com um videogame. RPG é uma história que está sendo contada, e toda história precisa de um final interessante. Talvez um plot twist, onde as expectativas se quebram. Importante que o desafio final precisa ser superado pela união do grupo. Que haja riscos reais, precise de algo mais para superá-lo do que apenas sorte nos dados. Por fim, a recompensa. O desafio foi vencido, as pontas soltas foram resolvidas. Isso não significa não ficar alguma pontinha solta, um gancho para uma continuação. O segredo das histórias é que cada passo leva ao próximo, independente se linear ou aberta. A diferença é que na aberta cada passo é uma peça de um quebra-cabeça, não sendo uma sequência linear, nem um linear. E no final da aventura não é diferente. Então deixe espaço para uma continuação, mesmo se estiverem jogando uma one shot. Muitos one shots viram longas e divertidas campanhas, acredite. Se você é um mestre iniciante, não se cobre demais. Imagino que não esteja recebendo para mestrar, e mesmo que tivesse a responsabilidade pela aventura ainda, pela aventura ser divertida, ainda não seria só sua, seria do grupo. Então permite-se errar e assim se permita aprender com seus erros. Comece com aventuras únicas, one shots, preferência linear, vai exigir menos de você e vai conseguir cada um aprender melhor sobre os personagens. Aventuras de mundo aberto são excelentes, mas elas exigem um conhecimento grande do cenário, algo que pode ser construído por meio de aventuras mais lineares, especialmente se estiver criando o seu próprio mundo. Quem sabe a campanha passar toda em uma cidade, a construção dela se dá aventura a aventura, sem tentar criar todo o mundo de uma vez. Nem todas as criaturas e PDMs antes de começar a mestrar. Não. Foque apenas no que precisa para aquela aventura. E se o jogador sair do planejado, tem aí o livro de regras, o drive, o livro dos PDMs. Isso aí vai te dar todo o apoio que precisa para improvisar. E o canal aqui também, né?